A reflexão que nós vamos trazer de primeira mão aqui para vocês é o seguinte, olha, peraí só um pouquinho. Evangelho e autocura. Eu creio que todos nós aqui já nos pegamos perguntando de onde nós viemos, né? De onde nós viemos, quem nós somos. Às vezes a pessoa fala assim, vou me preocupar com coisas boas, com coisas corretas, para quê? Se eu vou morrer, não vou levar nada daqui, se eu vou morrer, vai acabar. Então, que sentido faz eu continuar procurando melhorar? Aí a gente percebe que é uma teoria que não se sustenta, porque Deus não nos colocaria aqui neste mundo para que tudo se acabasse com a morte, né? De onde nós viemos, para onde vamos? Alguém já parou para pensar? Para onde vamos? Quando nós... sempre eu gosto de comparar a nossa existência, a nossa vida neste planeta Terra, como uma viagem de trem. Então, a Terra é um vagão onde nós nos encontramos todos reunidos no mesmo vagão. O trem, ele está seguindo o seu curso, ele está indo para o seu destino. E nós vamos percebendo que ao longo desta viagem, muitas pessoas vão desembarcar deste trem antes de nós. O trem vai parar numa estação, vai descer às vezes um pai, vai descer uma mãe, vai descer um filho, vai descer um irmão. E nós vamos continuar a nossa jornada. Até que vai chegar um momento que nós chegaremos na nossa estação. Por mais que nós tenhamos vontade de permanecer nesta viagem, este momento nós teremos que descer, porque chegou ao nosso destino. Todo mundo concorda com isso? Que a única certeza que nós temos, independente de religião, de filosofia que você defenda, do que você acredita ou não, todos temos este ponto em comum. Nós sabemos que vai chegar uma hora que nós vamos descer numa estação que já está determinada para nós, porque o tempo é de Deus, né? Só que aí essa nossa viagem, nem todos estão verdadeiramente conectados. Eles estão verdadeiramente conscientes do propósito para que aqui vieram. Aí a gente se distrai. Muitas pessoas acreditam que nós estamos aqui para tomar sorvete. Nós estamos de férias. Então eu vim para cá só para poder aproveitar a vida, só para ficar de boa, não quero ter problema com nada, não quero fazer nada. E eu ainda uso daquela frase que diz assim, eu não faço mal para ninguém. Só que aí o Evangelho de Jesus, ele nos mostra que não basta apenas você não fazer o mal. É importante que você faça o bem. O bem é algo ativo, é um movimento que você faz para auxiliar o próximo. Quando Jesus falou que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, está lá no mandamento. Amar ao próximo como a si mesmo e não fazer com o outro o que você não gostaria que te fizesse. Então Jesus, ele veio nos mostrar que entre eu e Deus existe o próximo. E Deus ajuda a criatura através das criaturas. Vocês compreendem? Então ninguém veio aqui para ser servido. Nós viemos aqui para servir. Nós viemos aqui para ser instrumento de Deus, para que Ele possa nos utilizar em benefício daqueles que mais precisam. E da mesma forma nós somos auxiliados por aqueles que já estão mais à nossa frente, que estendem a mão para nos ajudar. Então, do jeito que nós somos ajudados, nós temos o dever moral de também ajudarmos aqueles que necessitam. E aí, o objetivo da nossa existência, ele passa então por essa questão de nós auxiliarmos o próximo. Mas quem é o meu próximo? Então, no Evangelho, até naquela parábola do bom samaritano, que todos, eu creio que todos conhecemos, né? Quando os apóstolos perguntam para ele, mas Senhor, quem é o meu próximo? Então, Jesus mostra que o meu próximo é aquele que estiver mais próximo de mim. E aí nós vamos percebendo a dificuldade que nós temos, exatamente com este próximo mais próximo, que é o que está embaixo do mesmo teto, que são os nossos familiares, a dificuldade que nós temos em praticarmos a caridade para com estes.
são onde nós temos maiores divergências. Porque nós sabemos que nós recebemos na família espíritos que são os nossos afetos, mas também os nossos desafetos, que têm um papel na nossa vida, que é despertar em nós o sentimento de perdão, de tolerância, de paciência, de compreensão. E eu sempre dou um exemplo que nós deveríamos ser como o cachorro, né? O cachorro, ele trata muito bem os de casa. Ele lambe o pé, você pode brigar com ele que ele está ali te cheirando, te lambendo, né? Assim o cachorro. Mas se chegar algum estranho no portão, ele quase arrebenta a grade do portão. Nós fazemos o contrário. Nós tratamos muito bem os de fora, os da sociedade, os do trabalho, os da nossa igreja, os do nosso templo de oração, e tratamos mal os de casa. Nos de casa a gente dá uma resposta, a gente grita, a gente xinga, a gente fala até palavrão, né? Mesmo que lá fora a gente queira parecer assim que somos anjinhos, mas dentro de casa nós somos o que verdadeiramente somos. Então todos aqueles que estão sob o nosso teto, que nós estamos juntos nessa primeira sociedade que Jesus nos colocou, que é a família, eles têm sim algo a nos ensinar. E nós também temos algo a ensinar a eles, porque a caminhada, ela é em conjunto, né? Aí Leon Denis, um grande escritor, ele diz uma frase bem assim, olha: aprender a abrir e folhear, a ler o livro oculto que existe em nós, o livro das metamorfoses do ser. Ele nos dirá o que temos sido e o que seremos. Então, o que é o Evangelho? Ou seja, quando eu olho para dentro de mim, essa metamorfose que nós vamos percebendo que existe em nós, é porque uma hora nós estamos querendo uma coisa, daí a pouco a gente já não quer aquilo mais, aquilo já não importa, e vida que segue. Nós não somos assim? Então nós temos que compreender que o outro também passa por esses processos de transformação. Por que nós não aceitamos que o outro também erre? É porque muitas vezes, pelo nosso orgulho, nós achamos que nós não erramos. Porque se eu sou tão rigorosa com o erro do outro, é porque eu acho que eu não erro. E, no entanto, quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, que nós oramos, perdoa, aí vou ter que começar o Pai Nosso de novo, misericórdia. Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então veja, meus irmãos, que se não fosse pela misericórdia de Deus, nós estaremos lascados. Sabe por quê? Porque se Deus usar da nossa régua como medida para nos perdoar, Ele não perdoará. Porque nós perdoamos. Nós já sabemos perdoar como Jesus ensinou? Duvido. Sabe por que eu duvido? Porque eu posso até falar assim, ó, eu perdoo fulano, mas não quero nem ver na minha frente mais. Eu perdoo fulano, mas se ele estiver passando da calçada, eu mudo de lado, só para não passar do lado dele. Ou então eu falo assim, não, eu perdoei sim. Como é que é seu nome? Maria dos Anjos? Maria dos Anjos aprontou comigo, mas graças a Deus eu perdoei a Maria dos Anjos. Aí passa um ano, dois, lá na frente acontece uma coisa ruim com a Maria dos Anjos, sabe? Aquela que eu perdoei. Aí eu falo assim, bem feito, teve que merecer. Gente, vocês concordam que nós estamos longe de saber perdoar como Jesus ensinou? Então essa nossa caminhada é para que nós possamos aprender. Então o Evangelho, ele não é um livro apenas. Olha só, tem uma música que eu vou cantar logo agora, depois dessa reflexão. O Evangelho é boa nova. O que é boa nova? Boa nova, boa notícia, né? O Evangelho é a boa notícia que Jesus veio nos trazer. Então, lá em Mateus, no capítulo 9, nos versículos de 35 a 38, Jesus diz o seguinte, olha que linda essa primeira frase. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo.
E aí em 36 ele diz: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse a seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor. Meus irmãos, qual foi a música que nós abrimos aqui logo depois da oração da família? São muitos os convidados, mas quase ninguém tem tempo. Então nós fazemos um tempo, às vezes num domingo, enorme, para ficarmos em frente a uma televisão que está muitas vezes jogando um monte de lixo dentro da nossa casa, de notícias ruins, de tragédia, de violência, essas novelas que são uma aberração, como se diz, um estupro à moral da família, porque as coisas que são apresentadas nessas novelas de hoje é simplesmente um absurdo da gente colocar isso dentro da nossa casa. É traição, é adultério, coisas assim que nem precisa a gente falar, nós já sabemos do que se trata. E nós passamos ali às vezes horas e horas distraídos. E quando fala assim, vamos ouvir uma palestra? Vamos no culto na igreja tal? Ah, vamos ouvir aquele pastor? Aí não, falar uma hora e meia, não. Ou seja, mas eu fico 3, 4 horas em frente a uma televisão, às vezes assistindo lá um futebol, passando raiva, né? O meu marido, há 2 anos atrás, ele passou tanta raiva com o Cruzeiro, que hoje ele não assiste jogo nenhum mais. Foi uma roubalheira que teve aí, né, negão? Não me lembro qual foi o episódio, não. Mas quando descobriu, estava tendo uma roubalheira lá na direção do time. Nunca mais ele assistiu um futebol. E hoje, quando ele lembra de quanta coisa ele já perdeu por ter deixado de fazer para ir assistir o futebol, que ele assistia religiosamente, né? Parava tudo que estava fazendo para ir assistir, que tempo que ele perdeu. Então nós, meus irmãos, nós caminhamos muitas vezes com esta insegurança no sentido de vacilarmos com relação às nossas escolhas. Nem sempre nós escolhemos o que é melhor para nós. Aí tem uma música que está lá no meu primeiro CD, que eu convido vocês a cantarem, que eu tenho certeza que muita gente conhece. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero mais falir. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há
porta se abrirá. Pedi e obterei, buscai e acharei. Ele está mostrando que se nós pedirmos, nós vamos obter, mas nós temos que bater a porta. A porta, ela abre de dentro para fora. Nós que fazemos o movimento, né? Aí, na sequência, nós temos aqui que o Evangelho, a boa nova, a palavra de Deus, né? A luz que Jesus veio nos trazer, está em toda parte. Nós vemos o Evangelho no ar, no espaço, na natureza. É a lei imutável do Criador. É o cristianismo, né, que Jesus veio nos trazer, justamente para nos mostrar o caminho, para nos mostrar a direção. Então, nós temos o ensinamento que Jesus nos trouxe, o cristianismo, uma filosofia que nos ilumina. Por quê? Por que que o cristianismo nos ilumina? Porque nos traz conhecimento, nos traz a lei de Deus e nos mostra que as leis de Deus são imutáveis e que o sofrimento só vem quando nós negligenciamos essa lei, quando nós infringimos a lei de Deus. Aí nós sofremos. O Evangelho é uma ciência que nos esclarece quanto à veracidade dos fatos. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele veio mostrando que era através do seu exemplo que nós chegaríamos a Deus. Não tem outro caminho. E é uma moral. O Evangelho, ele é um código de ética para que possamos bem conduzir. Meus irmãos, prestem atenção. O Evangelho é um código de ética que nos ensina a conduzir a nossa realidade física, psíquica e espiritual, visando a nossa saúde integral. Né? Porque Deus não criou a doença. Eu não me lembro, não me recordo de ter na Bíblia, de ter em alguma passagem lá onde diz que Jesus havia adoecido. Então, por que nós adoecemos? Nós adoecemos quando nós temos essa dificuldade em lidarmos com as coisas que nos acontecem ao longo da nossa vida. É uma raiva que a gente não consegue se libertar dela. É um perdão que a gente não consegue doar ao próximo que nos magoou, que nos ofendeu. Não é? É um ciúme, um sentimento de posse. É algo que nos tira do nosso equilíbrio emocional. E aí nós vamos somatizando. Quem já teve gastrite aqui, quem já foi médico e diagnosticado com algum problema, principalmente no estômago, é o estresse, é uma gastrite nervosa. Por que é uma gastrite nervosa? É porque você está lidando da forma errada com os problemas que estão acontecendo na sua vida. O budismo, ele fala que a maior causa dos nossos sofrimentos é a não aceitação. Nós não aceitamos as pessoas como elas são, nós não aceitamos a vida como ela é, e nós sempre achamos que nós temos que mudar o outro. Sempre nós queremos que o outro mude, mas nós não achamos que nós temos que mudar a nós mesmos. Então, nós não conseguimos mudar o outro, mas nós conseguimos mudar a forma como nós lidamos com o outro. E a primeira coisa para que isso possa acontecer é nós aceitarmos o outro como ele é. Mais na frente, nós temos uma passagem aqui de Allan Kardec, que ele fala exatamente sobre a questão dos males espirituais. Todo mundo aqui já ouviu falar, né? Às vezes tem igreja que fala assim, tá possuído, tá possuído pelo demônio. Na doutrina espírita fala que está com obsessores, né? Então o espírito obsessor, e eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa passagem. Por quê? Porque às vezes a pessoa usa desta influência espiritual para justificar o que ela faz de errado. Aí ela fala assim, não fui eu que fiz, não. É o obsessor que tomou conta de mim, sabe? Foi o obsessor, não fui eu, não. Aí, olha o que nos diz aqui. Kardec nos deu a receita para nos curar de todos os males espirituais, que são as obsessões. E olha o que ele nos diz. Pior do que os obsessores, prestem atenção. Pior do que os obsessores são as nossas más inclinações.
São elas que os atraem. Os únicos meios para se curar do obsediado, se curar do obsessor, é a sua transformação moral e a prece fervorosa. Pior do que os obsessores são as nossas más inclinações, são elas que os atraem. Por mais que alguém afaste os obsessores de nosso campo vibracional, se não modificarmos a nossa conduta, outro se achega. Então nós temos aqui Kardec mostrando a necessidade do autodomínio, da vontade e da prece. Aí eu falo uma coisa para vocês sem medo de errar. O obsessor, ele só vai conseguir te conduzir a um caminho errado se existir dentro de você uma sintonia com o que ele está te incentivando. Por exemplo, imagine que tem um obsessor querendo me empurrar para o fumo, para fumar. Vai perder o tempo dele. Porque assim, eu não suporto cheiro de cigarro, meu estômago me embrulha. Então ele não vai encontrar em mim nenhuma sintonia com o tal do cigarro. Mas às vezes vai encontrar uma sintonia em outro ponto. Imagina que eu seja pessoa assim, volúvel, pessoa irresponsável, leviana, que gosta de farra, que gosta de noitada. Então vai ser fácil ele me conduzir para os barzinhos da vida, para beber, para poder estar ali com as companhias do mundo, com as coisas mundanas, não vai? Por quê? Porque eu gosto disso. Vocês estão entendendo? Dando um exemplo. Então, às vezes a pessoa passa por uma dificuldade, vamos colocar aqui uma droga, vamos para a questão do uso da droga, ou do uso da bebida. Por que nós chegamos no ponto de termos como companhias espirituais esses irmãozinhos que ainda não conhecem Jesus da forma como nós conhecemos, mas que ficam ali tentando nos induzir a beber, beber, beber e não parar? É porque existe em nós ainda este desejo, esta vontade de ainda beber. Porque se eu já estivesse com a minha consciência tranquila, que eu não quero bebida na minha vida, por mais que ele me tentasse, ele não ia conseguir me levar para o buraco. Aí o marido vai, trai a esposa e fala assim, não, eu não queria trair não, mas o espírito me empurrou para isso. Ora, me poupe, né? Se o espírito conseguiu empurrar, é porque viu em você uma safadeza camuflada, que às vezes você não confessava para ninguém, mas você tinha vontade. Ele simplesmente potencializou em você a vontade e você cedeu ao impulso. Vocês estão compreendendo? Se é algo que a pessoa tem como princípio, o obsessor não vai conseguir mudar. O demônio, vamos falar do demônio, o demônio não vai conseguir te empurrar num buraco que você já decidiu que ali você não vai passar, porque Deus é maior. Se tivesse o demônio mais poder do que Deus de te manter no caminho reto, que mundo seria esse? De nós acharmos que o mal tem mais força que o bem. Então, quando o mal nos leva realmente a um fracasso, a culpa é nossa. E enquanto nós não enxergarmos que a responsabilidade é nossa, nós vamos continuar terceirizando. Não, eu não queria beber não, mas a Maria dos Anjos foi lá em casa e ficou me oferecendo e chamando para uma noitada. Já vou botar a culpa na própria Maria. Eu falo assim, a culpa é minha, eu ponho ela onde eu quiser, né? Mas aí eu vou condenar a Maria. A culpa foi da Maria. Ou foi a minha? Que eu estava esperando só uma oportunidade. Aí eu uso como justificativa a pobre Maria dos Anjos, né? É mais ou menos por aí. Então aqui diz o seguinte, olha, o Evangelho é autocura. Aqui, o Evangelho é autocura. Então veja bem, antes de dominar, aí o que Kardec nos fala, meus irmãos? Antes de dominar o mau espírito, é preciso dominar-se a si mesmo. De todos os meios para adquirir a força de o conseguir, o mais eficaz é a vontade, e secundada pela prece, a prece de coração. Aí a irmã vai lá na igreja, o pastor vai e tira o demônio dela. Não é assim que fala? Tirou o demônio dela. Mas a coitadinha volta para casa, volta a ter os mesmos pensamentos, volta a estar na mesma sintonia, na mesma vibração, pensando no marido ciumento, querendo acabar com o casamento, querendo matar o marido. Às vezes nem aconteceu nada, é coisa da cabeça dela. Porque muitas vezes o ciúme é uma obsessão que a gente tem, né? Que começa a fazer um inferno na sua cabeça e você chega às vezes até uma separação, até a romper um relacionamento, porque você não consegue confiar no outro. É que na verdade você não confia em você mesmo.
Então a sua baixa autoestima faz com que você projete no outro um problema que é seu. E aí ele diz, o coração e não aquelas palavras nas quais a boca participa mais do que o pensamento. Vocês já viram, gente, eu falar assim, adianta falar assim, eu quero me libertar de um obsessor. Reza 10 Ave Maria, um Pai Nosso, um Creio em Deus Pai, uma Salve Rainha. Aí você está repetindo, Ave Maria, cheia de graça, Ave Maria, você nem está pensando no que você está rezando. Vocês acham que esta oração realmente chega a Deus? Então a prece sentida, a prece que você está ali absorvendo as palavras que você está falando. Então quando você fala Ave Maria cheia de graça, então você pensa na mãe de Jesus. Você imagina Nossa Senhora te cobrindo com seu manto sagrado. Bendita sois vós entre as mulheres. E aí nós enxergamos Maria como uma mulher muito especial, a quem Deus confiou o seu filho, não é? Bendita sois vós entre as mulheres. E nós vamos orando para a nossa mãezinha, sentindo que realmente nós estamos falando para a nossa mãezinha. Aí sim existe uma sintonia do meu pensamento com o pensamento de nossa mãe Maria. E ela me ouve. Mas se eu estiver apenas repetindo palavras, não faz diferença. E aqui nos diz também que cantar é orar 2 vezes. A oração e os pensamentos e sentimentos elevados formam o mais potente antídoto contra o mais terrível mecanismo de perturbação, que é o vampirismo. Santo Agostinho disse que quem canta, reza 2 vezes. E aí tem uma música muito linda, que eu vou cantar para você. Olha só, outra do Padre Zezinho. Ai, gente, mas aqui, estou apaixonada com o Padre Zezinho. Então vocês me dão licença, vou cantar mais uma dele. Essa eu acho uma das mais lindas. Olha só. Quer ver? Peraí. E aí, eu gostaria que vocês entendessem o convite que essa música traz. É o convite de Jesus. Ele diz assim: vem que eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Eu guiarei os passos seus e junto a ti hei de seguir. Ou seja, ele nos faz o convite. E na música, o Padre Zezinho coloca como se nós aceitássemos, né? Vem que eu mostrarei que o meu caminho te leva ao Pai. Guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei e saberei como chegar ao fim. De onde eu vim, pra onde vou, por onde irás, irei também. Quem conhece essa música? Maria dos Anjos, quem mais? Aí, vamos cantar. Vem e eu te direi o que ainda estás a procurar. A verdade é como o sol que invadirá teu coração. Sim, eu irei e aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, e crês em mim, e a tua luz verei. A luz. Olha que linda agora, ó. Vem e eu te farei da minha vida participar. Viverás em mim aqui, viverei em mim, é bem maior. Sim, eu irei e viverei a vida inteira assim. Eternidade é na verdade o amor vivendo sempre em nós. E a mais linda agora, olha só. Vem que a terra espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo, muito melhor. Sim, eu irei e levarei meu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor vai construir em mim a paz.
estrofe, porque ele fala assim: vem que a terra espera quem possa e queira realizar com amor a construção de um mundo novo muito melhor. Por que quem possa e queira? Porque quantas pessoas nós conhecemos que poderiam estar fazendo muito o bem, mas não querem, não é? Pessoas que não têm interesse, que ainda não foram tocados no coração sobre esse chamado do Cristo, para que nós possamos fazer diferença na vida dos nossos irmãos. Aí, mais adiante, é uma pergunta que tem aqui. Evangelho e autocura, lembrem do nosso tema. Diz assim: eu quero um corpo saudável. Todos nós que estamos aqui hoje, em especial os que já estão aqui há mais tempo, né? Que estão aqui neste paraíso, neste pedacinho de céu, está buscando um corpo limpo, saudável, né? Para quê? Onde eu vou usá-lo? Eu estou querendo um corpo saudável, um corpo limpo, para que eu possa sair daqui e voltar a fazer as mesmas coisas que eu fazia no passado? Ou eu estou querendo um corpo saudável, um corpo limpo, para que eu possa descobrir novos horizontes, onde eu venha fazer a vontade de Deus para a minha vida, onde venha realizar o projeto que Deus traçou para mim, para essa existência. Porque Chico Xavier, ele tem uma frase que diz assim: nem todos podemos voltar atrás e fazer um novo começo. Não, não é nem todos. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas todos nós podemos, a partir de hoje, recomeçar e fazer um novo fim. Então, tudo que eu fiz até então, eu tenho que aprender com o que foi errado e aprender com o que deu certo. E a partir do momento que eu me disponho a não errar mais onde eu já errei, eu já sou um novo homem perante os olhos de Deus. Lembram da passagem do filho pródigo? Todos nós conhecemos, né? O filho pródigo que se cansou de viver embaixo das asas do pai, pediu sua herança, foi para o mundo, gastou tudo, torrou o dinheiro. E quando ele já estava lá comendo comida de porcos, ele falou assim: caramba, vou voltar para a casa do meu pai. A casa do meu pai tem fartura, a casa do meu pai tem alimento, tem tudo que eu preciso. E aí quando ele volta para a casa do pai, o pai faz uma festa para ele pela sua volta, não é isso? Compreendamos, meus irmãos, que essa parábola do filho pródigo somos nós, que já nos afastamos tanto da casa do pai, já nos afastamos tanto das coisas de Deus, mas ele, assim como o pai deste filho pródigo, sempre irá nos receber de braços abertos, para que nós possamos recomeçar a nossa vida alinhados com a sua vontade. Vocês compreendem isso? Jesus veio nos mostrar o caminho. E aí nos diz aqui, olha, será que eu já tenho uma consciência desperta? O despertar da consciência é o quê? É quando eu consigo ter consciência do projeto de Deus para minha vida. Deus me permitiu essa existência para que eu pudesse trabalhar em mim as mazelas morais, vencer o meu egoísmo, o meu orgulho, a minha maledicência, a minha preguiça, o meu comodismo e fazer o bem para o meu próximo. Quando eu já tenho essa convicção, eu já estou com uma consciência desperta. Mas se eu ainda estou achando que eu nasci para ser servida, que o outro é que tem que tirar a toalha de cima da cama, ele toma banho e deixa a toalha em cima da cama, que o outro é que tem que pegar o sapato no chão e guardar no lugar, porque já vai chegando do trabalho e deixando por onde passa, vai deixando o sapato. Se eu tenho essa consciência de que eu não sou obrigada a lavar nem um copo, nem um prato dentro da minha casa, porque tem quem faça, eu ainda estou adormecido. Eu ainda não compreendi verdadeiramente o meu papel. Porque o meu papel é servir. Nós já fomos muito servidos. E aí nos diz aqui, o que eu faço aqui? Como eu uso meu tempo? Tenho certeza que enquanto eu estou falando aqui, muitos já pensaram: nossa, que canseiro, um calor desse, esse falatório. Alguns já devem ter pensado assim: oh, até que de vez em quando ela fala alguma coisa que serve. Outros já devem ter falado assim: nossa, que coisa boa, como é bom a gente ouvir uma música, refletir. Ou seja, todas estas posições, todos estes pensamentos que já passaram pela cabeça de vocês,
indica o grau de consciência que vocês já têm com relação às coisas dos céus. Porque o que nós estamos tendo aqui, claro, Jesus está se utilizando de um instrumento imperfeito, né? Longe de mim pensar que eu sou perfeita. Mas se ele fosse esperar que aqui na terra tivessem só espíritos puros para falar do seu evangelho, ninguém poderia abrir a boca. Então ele se utiliza de nós, com a nossa imperfeição, mas com a nossa vontade de compartilhar os ensinamentos que ele nos trouxe. Então aqui nos diz, olha, será que eu já consigo enxergar isso? Será que eu já consigo enxergar os propósitos de Deus na minha vida? Será que eu já tenho consciência? Olha, essa pergunta, eu gostaria muito que todos pensassem na resposta. Será que eu já tenho consciência dos laços de amor que unem os afetos da minha alma nesta jornada? Será que eu tenho consciência de que o meu comportamento, de que as minhas escolhas vai causar sofrimento àqueles que me amam? Será que eu já consigo pensar que, pelo amor que a minha mãe tem a mim, eu vou me sacrificar neste caminho errado, porque este caminho vai trazer sofrimento para minha mãe? Então eu vou me escorar no amor que a minha mãe tem por mim, para que eu possa encontrar uma direção. Será que isso já faz parte da minha vida? Ou eu vou fazendo as minhas escolhas, fazendo as minhas artes, né? Fazendo as minhas tretas, sem me preocupar, sem me importar com quem está caminhando comigo? Aí é uma demonstração de egoísmo. Eu não penso no outro. Eu não me coloco no lugar do outro. Compreende? E aí diz aqui, será que eu tenho sabido valorizar realmente a vida e as oportunidades que o Senhor me conferiu? Será que num domingo ensolarado, 39 graus, estava lá em casa em Timóteo, né? Será que nós já temos consciência de que estarmos aqui refletindo sobre o Evangelho de Jesus é uma bênção? Porque Jesus falou assim, onde tiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, com eles eu estarei. Então acho que aqui nós somos mais do que 2 pessoas. Então nós estamos aqui, meus irmãos, batendo a porta. Batendo a porta falando, Jesus, me mostra o caminho, me fortalece na jornada. Está difícil. Quando Jesus disse assim, meus irmãos, vamos prestar atenção aqui, por favor. Quando Jesus disse assim, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ou seja, quem aqui não tem aflição? Quem aqui não tem se sentido sobrecarregado, esgotado? Mas onde nós encontramos a força? Onde nós encontramos a fonte de água viva que vai saciar a nossa sede? É no Evangelho. Tudo passa pelo Evangelho, porque é o caminho que Jesus veio nos mostrar. E aí, tem uma passagem do Evangelho que vocês também se lembram, quando Jesus vai com os apóstolos lá para o Getsemane, para o Jardim das Oliveiras, já quase na hora dos guardas chegarem e pegarem ele, né? Então Jesus sobe lá e vai com Pedro, Tiago Maior e João para o Jardim das Oliveiras. Já está terminando, viu, gente? E aí ele diz, leva os 3 discípulos lá para o Jardim das Oliveiras, pede os discípulos que fiquem atentos e Jesus se afasta e vai orar. E quando ele retorna, o que aconteceu com os 3 discípulos? Quem lembra? Dormindo, né? Os 3 discípulos dormindo. Aí Jesus, aí diz assim, ó, e está lá em Mateus, e voltando-se para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então nem por 1 hora pudeste velar comigo? E lá em Lucas está falando assim, e disse-lhes, por que estáis dormindo? Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Lucas, né? Capítulo 22. Então Jesus afasta-se mais uma vez, deixa os 3 ali novamente, e quando volta, o que aconteceu de novo? Dormindo. Estavam os apóstolos dormindo. E aí é a hora da chegada dos guardas, né, para prender Jesus. Então ali nós tivemos, nessa passagem, um adormecer
e um despertar. Olha como que nós vamos trazer isso para a nossa vida. Jesus nos convida a velar com Ele, sendo a experiência terrestre. Então a nossa vida aqui na terra, o que Jesus falou? Vigiai e orai sem cessar, para não cair em tentação. E quanto que nós somos tentados para fazer as coisas erradas, meus irmãos? Eu não sei vocês, mas eu tenho na minha mente muito mais convites para poder fazer coisa errada do que fazer coisa certa. Por quê? Porque se eu não estiver vigilante e em oração, realmente a gente acaba dando com os burros na água. Porque como nós temos ainda muito de imperfeição, nós nos afinizamos mais com as coisas erradas do que com as coisas certas. Não é? Então, a gente, quando Jesus falou, vigiar e orar sem cessar, é porque aquele que dorme, como dormiram os apóstolos, perde, né? Olha só, a nossa terra, o adormecimento dos discípulos, é o que acontece com a maioria dos que estão aqui no mundo. Meus irmãos, veja bem uma coisa. Existe uma frase que fala assim no Evangelho: o homem de bem, ele age por princípios e não por circunstância. O que é agir por princípio e não agir por circunstância? É você saber que o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E que o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E nós usamos muito esse pretexto. Ah, mas todo mundo faz. Ah, mas todo mundo é assim. Todo mundo, você não é todo mundo, ô cara pálida. A nossa encarnação, nós somos um. Nós somos um. Filhos de Deus, únicos. Eu sou única, não tem ninguém igual a mim. Não tem ninguém igual a Maria dos Anjos. Não tem ninguém igual a Natividade. Nós somos individualidades. Nós caminhamos juntos. O nosso progresso, ele é coletivo. Nós vamos juntos. Mas a nossa evolução espiritual é única, porque ela depende das nossas escolhas. Então eu chego aqui, eu estou vendo aqui um telefone, foi todo mundo embora. Ficou um telefone aqui. Aí eu falo assim, já foi todo mundo embora mesmo, vou levar. Não, se não é meu, por princípio, eu vou entregar para o coordenador da casa, falo, olha, ficou esse telefone aqui e tal. Então aquela pessoa que assume muitas vezes aí um cargo público e aceita, né, a lavagem do dinheiro, a corrupção, a roubalheira, a pessoa que não tem princípio, ela foi pela circunstância. Ah, mas foi a oportunidade de eu comprar um apartamento na praia, foi a oportunidade de eu comprar um carro novo. O homem de bem não age por circunstâncias, ele age por princípio. E por princípio, o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o que é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Ah, mas todo mundo rouba. Você não é todo mundo. Você vai responder por você e não por todo mundo. E aí, nossa terra é um grande jardim, um momento de trabalho com Jesus. Despertos para o que aqui viemos fazer. Vocês estão compreendendo onde é que nós temos que refletir nesta tarde? Consciência desperta é nós estarmos afinados com a vontade de Deus para a nossa vida. Será que Deus me possibilitou ter um cargo público, passar no concurso, para chegar lá e eu desviar dinheiro? Será que Deus me possibilitou trabalhar nesse lugar cheio de tanta moça bonita, faz de conta que eu sou um homem, né? Tanta moça bonita, para eu poder assediar, para eu poder trair minha mulher, para eu poder acabar com o meu casamento? Então a gente vai, pensando, será que Deus me deu essa oportunidade? Deus me deu um corpo sadio. Foi para que eu pudesse estragá-lo, contaminá-lo, intoxicá-lo? Vocês lembram daquela passagem de Jesus, quando ele expulsou os vendilhões do templo? Lembra que Jesus chegou no templo, aí estavam lá os mercadores, vendendo, comercializando, e Jesus chutou o pau da barraca e falou que ali era a casa do Pai, que não era o local de comercializar a mercadoria? Vocês lembram disso? Jesus veio nos mostrar que o nosso corpo, ele é um templo do Espírito. Então, quando nós entendemos essa passagem do Cristo como templo sendo o nosso corpo, e que nós precisamos expulsar os ladrões do templo, quais são os ladrões do templo no nosso corpo? O cigarro, ele é um ladrão do templo. Você pode até fumar, problema seu, mas você sabe que é cancerígeno, né? Leva à morte. O meu sogro fumou 30 anos, depois de 30 anos sem fumar, ele deu um câncer aqui nas parótidas, ele perdeu completamente a pele aqui, a boca dele ficou aberta, morreu de um câncer nas parótidas. Então,
Você pode fazer o que você quiser, mas você vai arcar com as consequências das suas escolhas. Então, o tempo, se o meu corpo é o templo do Espírito, e eu vim para viver um determinado período aqui nessa existência, que Deus é que sabe quantos anos, se eu fizer coisas, alimentação ruim, vícios, né, coisas que vão degradando o meu corpo, eu vou viver menos tempo do que o que Deus programou para mim. E aí? Eu não estou infringindo aí uma determinação de Deus para minha vida? Então, nós temos que pensar na nossa saúde. E aí diz aqui, esse adormecimento acontece com muitos de nós, infelizmente, né? No Instituto, botei um parágrafo aqui falando sobre o Instituto Terapêutico Luz do Renascer, que está aqui agora neste paraíso, né? Ô bênção! No Instituto, todos quando vêm para o Instituto, veja se alguém se encontra nessa situação. Compromisso firmado, disposição renovada de estarmos com Jesus. Todo dia aqui tem a palavra de Deus, não tem nada. De manhã, de meio-dia, de tarde, de noite, todo dia estamos aqui convidando Jesus, né? É isso, então veja bem. Agora, por negligência ou invigilância, olha só, acabamos deixando apagar momentaneamente aquele compromisso que nós assumimos inicialmente. Aí eu estou aqui já há um tempo, ou eu vou sair, as coisas já ficaram mais tranquilas. Olha o que ele diz, meus irmãos, por negligência ou por invigilância, eu então adormeço, do jeito que os apóstolos adormeceram. Eu deixo de vigiar, e aí daí a pouco eu volto novamente a incorrer naquela situação que me trouxe até aqui de início. Eu tenho uma série de pessoas que eu conheço, que já passaram, né, por clínicas, que saíram e se deram bem. Mas infelizmente eu conheço também aqueles que saíram das clínicas e acabaram recaindo. Falta de vigilância, falta de ter uma consciência desperta, falta de estarem ali realmente sintonizados com a vontade de Deus. Porque quando Deus abre as portas de um instituto como o Intelur, e esta casa me acolhe, é Deus me dando uma oportunidade como o pai deu ao filho pródigo, para que ele possa retomar a sua vida e seguir o seu caminho, como o filho de Deus que é. E se eu jogo essa oportunidade fora, eu estou então novamente incorrendo em erro. E aí nós vamos tendo cada vez mais dores, cada vez mais dificuldades, até que nós aprendamos que só tem um caminho, que é o caminho do que Jesus veio nos ensinar. Aí, para nós podermos encerrar, se ainda não podemos permanecer com o Cristo ao menos uma hora, como que nós vamos pretender a companhia dele pela eternidade, meus irmãos? Quando Jesus saiu da sua oração e pediu aos discípulos que orassem e vigiassem, que permanecessem ali vigilantes, e novamente eles dormiram. Então nós temos dificuldade de estar aqui ouvindo Jesus, falar do Evangelho de Jesus. Como é que nós vamos querer ter Jesus na nossa vida? Se nós abrirmos mais espaço para o que é fútil, para o que é superficial, para o que muitas vezes nos traz até... olha só. Não vou falar mentira para mim, não, vocês podem mentir para mim, mas para Deus não tem mentira. Eu aposto que muitos de vocês já viram na internet cenas de vídeos violentas e que depois vocês ficaram com aquilo na cabeça, traumatizados. Quem que nunca fez isso? Né? Aí tem uma frase que fala assim, a curiosidade matou o gato, né? Aí chega essas porcarias pelo WhatsApp, pela internet, você vai e abre tudo. Tudo que chega você abre. Você não está cuidando da sua saúde, você não está cuidando da sua sintonia. Não é? Então, a internet é ruim? É a internet que é o problema? É a televisão que é o problema? Ou o problema é quem tem o controle na mão? Ou o problema é quem tecla? Porque a internet não tem muita coisa boa. Eu, por exemplo, eu fico com fone de ouvido, eu fico ouvindo as coisas de Deus, ouvindo músicas que elevam, né, o astral, que dá esperança, que renova nossas forças. Ouço muita palestra, adoro estudar, tem seminários na internet. Então, assim, para mim, a internet é uma bênção.
Mas tem gente que só usa a internet para porcaria. Quantos casamentos acabam por causa da internet? Não é? Os bate-papos lá, os grupos de namoro, esse negócio tem, né? Por quê? Porque procura. Aí ela falou, não, ele estava com demônio no corpo. Coitado do demônio. O demônio não tem culpa nenhuma disso. É a safadeza do cabra mesmo. Entendeu? E a gente vai ter que culpar o demônio. É demais. Tem que terceirizar, né, Nath? É mais fácil. Então, aí, olha, só para a gente refletir. Será que os meus propósitos têm se ajustado aos propósitos do Cristo para a minha vida? Quando Jesus veio nos trazendo a sua palavra de vida eterna, eu estou procurando seguir? Quais as buscas que eu tenho efetuado? O que eu estou buscando, meus irmãos? Se eu tenho acesso à internet, o que eu estou buscando? Eu vou buscar sites ali de pornografia, de violência, de traição? Eu vou ficar nos TikTok, aquele negócio de emburrecer as pessoas? Ficar vendo aquelas dancinhas idiotas, aquelas coisas que não tem nada a ver. Eu vou passar meu dia ali assistindo aquilo? Posso assistir, problema meu, mas eu vou colher as consequências de estar desperdiçando um tempo onde eu podia estar aprendendo algo de bom para me fortalecer enquanto espírito imortal que sou. Entende? Então você pode fazer a escolha que você quiser, só que você vai arcar com as consequências. Aí diz aqui, o que é realmente mais importante para mim? Passar o meu tempo vendo aquelas bobagens que não soma nada, ou buscar ali compreender um pouco mais sobre um determinado assunto que vai me ajudar a caminhar? O que é mais importante para mim? Aonde eu tenho projetado o meu tesouro? Lembra que Jesus falou? Onde está o teu tesouro, está o seu coração? O que é o meu tesouro? O meu tesouro. Eu tenho como tesouro as coisas espirituais? Eu tenho como tesouro o Evangelho de Jesus, a Boa Nova? Eu tenho procurado aprender um pouco mais sobre as parábolas, que todas elas foi para nos ensinar alguma coisa? Ou eu vou continuar caminhando assim, nessa existência, como se a minha estação nunca fosse chegar? A hora que chegar, eu vejo o que eu faço. Será que eu estou tendo esse pensamento? Meus irmãos, é brinquedão. O que daqui eu vou levar? Alguém já viu um caixão com gaveta? Vocês sabem aquela história do Alexandre o Grande? Que era muito poderoso, né? Na época ele pediu para ser enterrado num caixão com os braços do lado de fora, com as duas mãos do lado de fora do caixão. Vocês conhecem essa história? É verdade. Pediu para ser enterrado num caixão que tivesse os seus braços do lado de fora. E num tapete vermelho, por onde o caixão, eles passariam com o caixão, que colocasse naquele tapete vermelho todas as joias do seu tesouro. Fizeram uma passarela de joias. Sabe para quê? Para que todos os seus seguidores pudessem ver que nós retornamos à pátria espiritual sem levar nada daqui, do jeito que nós chegamos. E que nem os tesouros que nós conseguimos juntar nos acompanham. Ou seja, para que nós despertássemos a nossa consciência sobre a necessidade de juntarmos tesouros no céu. Sabem quais são os tesouros no céu, meus irmãos? Sabe? Nós vamos viajar. Se a gente vai para os Estados Unidos, o que a gente procura fazer? Ah, lá agora é inverno? Opa, tem que levar roupa de frio. Ah, o dinheiro lá é dólar? Opa, tem que trocar o real. Ah, tem que ver pelo menos como é que pede uma água em inglês, porque senão não vou conseguir nem comprar uma água no aeroporto. Não é assim que a gente faz? A gente procura, né? Fulano, me espera no aeroporto aí, porque eu não sei o caminho. Não é assim? Eu posso estar com a viagem marcada, gente, para a semana que vem, para os Estados Unidos. Mas eu não tenho garantia nenhuma que eu vou. No entanto, a minha viagem de volta à paz espiritual pode acontecer essa noite. Pode acontecer hoje, eu posso nem chegar na minha casa. E qual a moeda que eu estou levando? Será que eu estou levando roupa de frio ou roupa de calor? Nada. Sabe qual é o dinheiro que rola do lado de lá? Sabe quais são os tesouros que nós temos que ter do lado de lá? Meus irmãos, se apenas isso ficar no coração de vocês, já ganhei meu dia. O tesouro são as nossas virtudes. O que eu tiver conseguido em mim de paciência, de tolerância, de amor, de doação ao meu próximo. A felicidade verdadeira, ela é proporcional à felicidade que você proporciona ao outro. Ninguém é feliz sozinho.
Ninguém é feliz fazendo bem só para si mesmo. Isso dá um vazio na alma. Isso leva a pessoa à depressão, leva ao suicídio. Quantas pessoas estão em depressão porque não conseguem levantar a cabeça e olhar o próximo e enxergar dificuldades muito maiores do que as suas? E aí foge. Ah, eu bebo para não pensar. Para não pensar em quê? Para não pensar que eu tenho vergonha. Vergonha de quê? Vergonha de beber. Então eu bebo. E a gente fica num círculo vicioso, né? Perdido, completamente adormecido, desconectado do nosso propósito. Compreenderam? Então as nossas virtudes é a moeda que nós temos que procurar ter. Ah, mas eu não consigo porque fulano me faz muita raiva. Não é o fulano que te faz raiva. Para de terceirizar. Você sente raiva porque você não consegue ainda dominar as suas emoções, os seus sentimentos. Porque na hora que você for dono do seu sentimento, você não vai permitir que o outro te mude. Olha que falácia, que coisa mais mentirosa. Quando você fala assim, eu estava muito bem, mas a Nath me falou um negócio que acabou com o meu dia. Mentira, não foi a Nath, é você não ter sabido reagir ao que ela falou. Você não conseguiu internalizar porque encontrou ressonância em você. Sabe? Porque, por exemplo, se eu estou aqui com um complexo de feiura, né? Vamos dizer que eu estou com a autoestima baixa e que eu estou me sentindo muito feia, muito feia, muito feia. Se o meu marido falar comigo assim, você está feia, aí acaba até o casamento, né? Porque ele vai encontrar em mim o quê? Um campo vibratório de que realmente eu estava me sentindo feia. Porque se eu estiver bem comigo mesmo, aí eu vou falar com ele, estou feia aos seus olhos, mas eu estou me achando bem, estou linda e pronto. Bom, vocês estão compreendendo que nós é que definimos as nossas reações? Quando nós temos a consciência desperta. Ninguém é responsável pelas nossas escolhas. Aí, para nós podermos encerrar, pergunta aqui. São perguntas, né, que se a gente conseguir responder... deixa eu colocar aqui. Então, cadê? Saulo, deu um exemplo aqui, finalizando, né? Que Jesus tem sempre nos chamado. 136. Jesus está sempre abrindo as portas. Jesus está sempre nos mostrando o caminho. Jesus está sempre nos convidando. E nós ficamos aí fazendo de conta que não estamos entendendo. Aí assim eu convido vocês a cantarem juntos. Quantas horas? Acabar. Onde a dúvida que leve a fé, onde há ódio cantemos, que eu leve o amor, onde há ofensa, que eu leve o perdão, onde há discórdia, que eu leve a união, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver trevas, que eu leve a luz, onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Senhor, fazer de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazer de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazer de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazer de mim um instrumento de vossa paz. Ó Mestre, que eu não busque tanto ser consolado, mas consolar, ser compreendido, mas compreender, ser amado, mas amar o que é dando, que se recebe é perdoando, e se encontra o perdão que é morrendo, que se ressuscita para a vida eterna.
meus irmãos, para que nós possamos encerrar. Última reflexão. Quando Jesus acalmou a tempestade. E aí em Marcos, no capítulo 4, versículo 35, ele diz assim: naquele dia ao anoitecer, disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo d'água. Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Aí os discípulos acordaram o mestre e clamaram: mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: olha a pergunta do Cristo a nós, meus irmãos: por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, gente, o que acontece em nossa vida é exatamente isso que aconteceu com os apóstolos. Quando nós nos distraímos do propósito de Deus na nossa vida, começam a acontecer os problemas, as dificuldades. Nós vamos passando por perrengues. E aí a dor faz com que nós tenhamos então aquela ânsia de buscar ajuda em Deus. Aí nós buscamos Jesus. Já viu aquela frase que só lembra de Santa Bárbara quando ronca a trovoada? É bem assim. A irmã está lá com um problema em casa, um problema familiar, né? Às vezes o marido está lá com outra, os filhos estão mexendo com droga, e aí ela busca a igreja. Vai lá, busca, começa a frequentar, começa a fazer o evangelho na sua casa, começa a trabalhar na comunidade, começa a ajudar. Aí passam 6 meses, tal, as coisas acalmam, meu marido fica tranquilo, os filhos voltam para o caminho certo. Daí a pouco, ficou tudo bem? Ela para. Aí para de ir na igreja, para de ir no culto, para de fazer evangelho, para de se vigiar, se policiar. Aí você encontra com ela: fulano, você não foi no culto desta noite? Ah, não deu não sei o quê. Ah, você... Gente, a tempestade acalmada, a tempestade só acontece quando nós vacilamos. Quando nós vacilamos, então a tempestade vem para nos despertar. Mas nós só vamos afogar se nós não tivermos Jesus como o timoneiro do nosso barco. Então nós passamos por muitas provações, passamos por muitas dificuldades, mas são testes que Deus está fazendo para testar o que? A nossa fé. Porque tem muita gente que fala que tem fé quando está tudo bem, mas na hora da dificuldade questiona até a bondade de Deus, questiona até se Deus existe. Então tem uma penúltima música para nós terminarmos, que a última é a do Joe, lógico, né? Nós vamos encerrar. A música traz a mensagem exatamente do barco à vela, de quando Jesus acalmou a tempestade. Hein? Prestem atenção na letra desta música, porque talvez vocês não conheçam, certamente que não. Mas olha só. Olha só. Fica essa mensagem aqui no coração de vocês. Sou um barco à vela, solto no mar. A direção é o Senhor quem dá. Em águas profundas eu vou navegar, sem medo de naufragar. Olha a fé, olha a fé. O vento que me leva é o Espírito, brisa leve que acalma o mar. De dia o sol, à noite o luar. Segura estou naquele que me guia. Olha agora. E não há tempestade
mais um minutinho de paciência. O Joe tem que vir aqui ficar ao meu lado, senão eu não consigo cantar essa música. O Joe sabe disso. Só canto com ele aqui. Cadê o Joe? Joe, cadê o Joe? Ah, Joe, vem cá, fica aqui, ó. Fica aqui pertinho de mim. Aí, ó. O Joe faz parte da minha banda, né, Joe? Vem cá, fica aqui pertinho de mim. Aí, fica aí, ó. Aí, vamos cantar. Então, meus irmãos, numa vibração de muita gratidão a Deus por ter nos permitido estarmos aqui neste momento, né? Nós temos que agradecer demais, porque muitas pessoas gostariam de estar neste lugar como nós aqui estamos, e muitos não puderam aqui estar. Então que a gente saiba agradecer, né, Ju? Aí, tá bom aí pra você? Que a gente saiba agradecer por essa música linda. Essa música linda. Espera só um pouquinho. Todo mundo cantando. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando. Olho pra terra e vejo uma multidão que vai caminhando. Com essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Quem poderá dizer o caminho certo é você, meu Pai. Lá vem Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Por essa multidão vem o teu amor e procura paz. E apesar de tudo, a esperança não se desfaz. Olhando a flor que nasce no chão, aquele que tem amor. Olho pro céu dizendo, crescer a fé no meu Salvador. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui de novo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Em cada ensino eu vejo o olhar perdido de um irmão, em busca do Deus que vem nessa direção, caminhando bem. É meu desejo ver aumentando sempre essa posição, para que todos cantem na mesma voz esta oração. Vai, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui de novo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Amigo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui de novo. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Muito obrigada a todos os irmãos, encarnados e desencarnados, todos que oraram pelo filho, nós estamos aqui neste momento. Nós agradecemos de coração, pedindo a Deus que derrame suas bênçãos sobre cada um de nós, que possa, quando retornarmos aos nossos lares, voltarmos com toda a segurança, com a proteção de Nossa Mãe Maria, e que Jesus possa sempre encontrar lugar no coração de cada um de vocês. Que a luz se faça presente. Para quem se interessar, eu tenho um canal no YouTube, Grace Abelha. E lá tem todas as palestras, tem música, tem meu CD, tem tudo lá. Então quem puder entrar no canal do YouTube, se inscrever, vai ajudar. Porque quanto mais inscritos a gente tem, mais relevância vão ganhando os vídeos, né? Para chegar aos corações. Grace Abelha, ok? Jesus abençoe vocês. Muito obrigada. Aí. Ô, Nath.